Vamos ver agora posicionamento com CSS. Com o CSS, nós podemos colocar um elemento em qualquer lugar da nossa página. Primeiro exemplo aqui, nós temos essa página com uma imagem e essa imagem ela está dentro de uma div. Então, aqui nós temos no body a div e a imagem lá dentro dessa div. A div está ajustada aqui com uma largura de 800 pixels e uma altura de 600 pixels. Então, aqui nós temos aquela div ali com 800 por 600, que é aqui a largura e a altura dela. Agora, nós temos a imagem ali com 200 pixels de largura. Então, essa imagem está ajustada com 200 pixels de largura e eu posso posicionar essa imagem onde eu quiser aqui nessa janela, alterando aqui o estilo dela. Olha, quando eu ajustei aqui 0 para bottom, ela foi ali para a parte de baixo. E eu posso colocá-la aqui na direita, ajustando também o 0. Se eu quiser posicionar essa imagem aqui em cima, então ao invés de top aqui, de bottom, eu vou usar o top. Então aqui a distância dela para a parte de cima ficou 0 e a distância dela para a parte direita ficou 0 também. Além disso, eu poderia ajustar valores aqui intermediários, por exemplo, 300 a distância dela até a parte de cima aqui, 300 pixels, e 400 pixels a distância dela até aqui a parte direita da página. Existem 4 esquemas de posicionamento. O primeiro deles, que é o padrão, é o static. É aquele em que o elemento vai aparecendo lá no HTML e vai sendo exibido lá na página web. O segundo é o relative, e aqui o elemento ele apareceria em uma determinada posição e ele é alterado, essa posição dele é alterada com aquela posição que ele teria. Então, ao invés de aparecer aqui nessa posição, ele apareceria um pouco para baixo aqui, por exemplo. E aí, esse posicionamento é com relação a uma distância daquele lugar onde ele estaria. O posicionamento absolute vai ser com relação ao elemento pai, ou ao elemento que contém lá aquele elemento. E aí você vai posicionar com relação ao lugar onde ele está, vai posicionar esse elemento. Por último aqui, o fixed, ele é um posicionamento com relação à janela do navegador. E aí não importa o quanto a página mude aqui, aquele elemento vai ficar sendo exibido em determinada parte. Então, quando você ajusta position static lá em CSS, esse é o posicionamento padrão. Então, nem é necessário fazer isso. Quando você coloca o elemento na página, ele já está com esse position static. Os elementos eles aparecem na página normalmente da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, conforme eles vão aparecendo no código HTML, eles vão sendo exibidos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Vamos ver então aqui exemplos desses posicionamentos. Agora nós teremos aqui então mais 2 parágrafos antes daquela imagem. E 2 parágrafos depois daquela imagem. Para nós visualizarmos isso. Então, eu vou colocar aqui
nesses parágrafos uma borda para nós visualizarmos o que está acontecendo. Então, aqui nós temos nessa página os parágrafos aqui e aquela div junto com a imagem. Então, eu vou colocar na div aqui uma borda vermelha para destacar com relação às outras. E vou reduzir um pouco aqui a altura dessa div. Então, agora nós temos então aqui a imagem dentro da div e o primeiro e o segundo parágrafo. Por quê? Agora eu vou alterar lá o position para nós visualizarmos o resultado aqui final. Então, no caso aqui da imagem, se ela tiver o position static, eu vou alterar aqui agora a distância dela até o topo para 200 pixels e você vê que não alterou em nada aqui. Por quê? Porque o posicionamento estático é aquele em que o elemento é posicionado conforme o navegador faz normalmente. Então, esse aqui é o posicionamento padrão e no padrão ele faz o que? Ele olha o código, apareceu, ele mostra o elemento. Ele não é influenciado por esses atributos aqui. Já no posicionamento relativo, ele é ajustado dessa maneira aqui e o elemento vai ser posicionado com relação à sua posição normal. Então, ele teria lá uma determinada posição x, você vai arrastar esse elemento para a esquerda e para a direita e ele vai terminar aqui em uma outra posição. Aqui temos uma questão que é a posição original desse elemento, ela vai ser preservada, ou seja, ninguém vai ocupar esse espaço que o elemento ocupava. Agora eu vou colocar o relative. Ora, no caso lá do posicionamento relativo, ele é posicionado com relação à posição anterior desse elemento. Então, anteriormente, esse elemento ficava aqui em cima e ele foi ajustado agora 200 pixels para baixo, ou seja, 200 pixels para baixo aqui da posição anterior dele. E a diferença disso é que o elemento vai ser posicionado mas ele vai continuar ocupando aquele lugar, ninguém vai ocupar aquele lugar dele. Para isso, nós vamos alterar aqui essa div e colocar nela também o position relative e colocar uma distância dela do topo de 100 pixels. Você vê que ela veio aqui para baixo e ficou inclusive em cima desses dois parágrafos aqui, e nenhum desses parágrafos ocupou aquele lugar lá, aquele espaço em branco que ficou aqui, da diferença entre o ter o topo ou não ter o topo. Então, quando ela não tem aqui o topo ajustado, ela fica bem nesse lugar aqui, mas com position relative, mesmo que ela saia daquela posição, outro não ocupa aquela posição. No caso aqui da position absoluto e absolute, ele vai ser posicionado em qualquer lugar da página e é relativo ao ancestral mais próximo desse elemento. O ancestral mais próximo aqui, considerado para esse posicionamento, ele precisa ter um position ajustada nele. Então, pelo menos um position lá relative, com nenhuma alteração de top e de qualquer outra propriedade de distância, mas ele precisa ter. Se esse ancestral não tiver esse valor de position ajustado, então o body vai ser usado como base lá para essas distâncias.
E aqui uma outra diferença é que libera a posição original para outro elemento ocupar aquela posição. Se eu tivesse, ao invés de ter usado aqui a posição relativa, ter usado a posição absolute, o resultado seria o quê? A diferença é que agora esse valor do topo é com relação ao topo da viewport aqui e o elemento, quando ele é posicionado em absolute, ele libera aquela posição original dele. No caso de position fixed, o elemento também é posicionado em qualquer lugar e libera também a posição original para o outro ocupar. A questão aqui agora é que esse posicionamento não é com relação ao ancestral, mas com relação à viewport, ou seja, aquela porção lá do navegador que é exibida. Por fim, aqui nós vamos ver uma opção de posicionamento aqui, que é o Fixed, e nesse Fixed, o elemento ele é posicionado com relação à viewport e não com relação ao pai dele. Ela está sendo ajustada com relação à distância aqui da página, ou da viewport, do que está sendo exibido. Então, esse top aqui, olha, é a distância lá do topo da viewport. Tanto que se eu colocar 0 pixel aqui, ela fica bem aqui em cima da página. Depois que você ajusta lá o tipo, o esquema de posicionamento com o position, você vai ajustar essas outras propriedades aqui, top, left, bottom, right. Elas é quem vão ajustar aqui o posicionamento. Então, você vai falar o esquema de posicionamento com o position e vai indicar a distância do topo com esse top, a distância na parte de baixo com o bottom, a distância da esquerda da tela e a distância da direita da tela com left e right. Só atenção que quando você usar Position Static, não vai ser alterado, mesmo que você ajuste essas propriedades, o elemento vai continuar na posição padrão dele. Então vamos a um exemplo. Ajustando um parágrafo com um position relative, eu vou estar dizendo que o parágrafo estava em algum lugar, e aí depois eu vou ajustar top, ou a distância do topo para esse elemento vai ficar em 100 pixels, ou seja, eu andei aqui para baixo 100 pixels, e para a direita, né, ou a distância desse elemento até a direita, ou andar para a direita aqui, mais 100 pixels. E aí esse elemento vai ficar posicionado aqui. Então aqui, top vai indicar a distância da posição original para baixo e bottom a distância da posição original para cima. Left vai indicar a distância da posição original para a esquerda, no caso aqui do position relative, e a distância da posição original para a direita. Então, vou colocar aqui nesse segundo parágrafo um identificador para que nós ajustemos lá esse parágrafo com a position relative. Então, está aqui o segundo parágrafo. Por enquanto, eu só ajustei que o position dele é relative. E aí, nós vamos ajustar uma distância do topo de onde ele estava, que é 100 pixels. Então, ele estava aqui em cima e veio para cá 100 pixels. Veja que o resto da página não foi alterada, ninguém ocupou aquele lugar, porque o position é relativo. E em seguida, nós vamos colocar aqui um right de 100 pixels. Se você notar aqui, o texto daquele parágrafo ele ficou escondido, porque esse right, esse elemento, esse parágrafo que estava aqui, ele foi levado
100 pixels para a direita. Por isso que a borda direita dele veio daqui para cá. Então vamos retirar aqui esse valor de right e deixar só o top aqui para nós vermos o que está acontecendo. Com o position relative sem o top, aquele elemento fica lá na posição original dele, e quando nós colocamos um top de 100 pixels, ele é arrastado para baixo com 100 pixels. Se nós tivéssemos, ao invés de top, ajustado o bottom, ele teria ido de onde ele está para cima 100 pixels. Então ali, ó, ele nem está aparecendo aqui, porque 100 pixels é muito alto ali naquela janela. Então, olha, coloquei 50 e agora nós visualizamos esse elemento aqui um pouco para cima. Vou colocar 40 aqui, ele vai ficar quase em cima do primeiro lá. Deixá-lo lá na posição original novamente e vamos alterar o left e o right para visualizarmos. Então aqui ele está na posição original, eu vou colocar aqui uma distância dele de 100 pixels para a esquerda. Então ele estava aqui e veio 100 pixels para cá. E agora eu vou ajustar, se eu não ajustar a esquerda aqui, eu vou ajustar para a direita e aí eu vou colocar apenas 20 pixels só para nós visualizarmos aqui esse parágrafo entrando no canto direito. Por quê? Porque a posição original dele era essa daqui e ele veio para cá aquela quantidade de pixels lá, os 20 pixels para a direita. Aqui você tem, se você ajustar um valor negativo, por exemplo, em top, ao invés de ir para baixo, ele vai se mover para cima. E se você ajustar um valor negativo para right, ao invés de mover para a direita, ele vai se mover para a esquerda. Valores podem ser negativos também. Aqui você pode ter, por exemplo, se você tem um top de 20 pixels, ele vai então ficar para baixo 20 pixels da distância original. Então ele veio um pouco aqui para baixo de onde ele estava no começo. Se eu ajustar aqui menos 20 pixels, então ele vai para cima, ou seja, ele vai estar uma distância negativa da parte de cima. Então, ao invés de vir para baixo, ele fica um pouco para cima aqui, chegando perto daquele primeiro parágrafo. Veja aqui a diferença entre a distância desses dois parágrafos aqui de baixo e desses dois aqui de cima. A mesma coisa funciona para o right e para o left. Por exemplo, uma distância de 100 pixels da esquerda positiva, ela vai levar esse elemento da posição original dele para a direita aqui, aqueles 100 pixels. Enquanto que se eu usar aqui o valor negativo, ele vai estar aqui, olha, uma distância negativa dessa parte que ele estava, então ele fica entrando aqui para o lado esquerdo da página. É como se tivesse ajustado um right aqui de 100 pixels. É a mesma coisa. E aqui nesse caso, o espaço daquele parágrafo ele é preservado. Quando nós usamos o position absolute, esse elemento ele é removido então do fluxo normal. E aí o ajuste de top dele vai estar indicando a distância do elemento que está sendo ajustado, ou seja, do topo do elemento que está sendo ajustado até o topo do elemento pai aqui. Já o bottom vai ajustar a distância entre o fundo do bloco, ou seja, de onde esse elemento está, até o fundo da margem desse elemento. Então, essa distância aqui é que é o bottom.
A propriedade left vai ajustar a distância da parte esquerda do bloco. Então, você vai ter lá esse elemento dentro de algum bloco, e se não tiver em nenhum, ele vai estar dentro do body, e essa distância aqui da parte esquerda do bloco até a parte esquerda do elemento é o left, ou a propriedade left. E o right é com relação à parte direita lá daquele bloco. Então, essa distância aqui é a right. Vamos ver aqui nesse exemplo como que é essa remoção do elemento do fluxo normal. Normalmente aqui, os parágrafos eles vão aparecendo conforme eles estão lá no código HTML. Então, eles estão aparecendo aqui, tem uma div aqui no meio e o terceiro e o quarto parágrafo. Quando eu ajusto algum valor para o position absolute aqui, nós vamos ver que esse elemento ele sai da posição dele e outro elemento vai ocupar aquela posição. Então, aqui, quando eu venho e ajusto position absolute e coloco um valor para a distância do topo aqui, por exemplo, 50 pixels, aquele elemento ele vai sair do lugar dele e outro vai poder ocupar aquele lugar. Então, aqui, ó, esse elemento ele veio aqui um pouco para baixo. Então, vou colocar uma cor de fundo nele para nós visualizarmos melhor. Então tá lá, ele veio um pouco aqui para baixo e a div que estava após aqui o elemento, ela ocupou aquele lugar. Veja a diferença de quando tem o position relative. Vou localizar aqui o elemento e vou colocar aqui como relative o posicionamento dele. Veja, aquela div ela está aqui no lugar dela, no lugar normal dela, e enquanto que o parágrafo ele veio um pouco para baixo. Então, a posição dele é relativa e aí ele continua ocupando aquele lugar. Quando a posição é absolute, ele não ocupa mais, aí a div pode subir. No caso do position absolute, esse posicionamento ele é com relação ao elemento que é ancestral. E esse ancestral ele precisa estar posicionado. Se não houver position nele, ele usa o ancestral que tiver position até, se não encontrar nenhum, até usar o body. Vamos ver um exemplo aí de quando os parágrafos estão ajustados com um top e esses mesmos parágrafos ajustados com um top dentro de uma div. Nós temos então aqui uma página com um único parágrafo, o código-fonte dela está aqui. Então, esse parágrafo ele está posicionado ali com um posicionamento absoluto com um top com 100 pixels, quer dizer que ele fica a uma distância do topo de 100 pixels. No caso aqui, como ele não tem um ascendente, né, um pai aqui, ou um avô mais próximo, então ele usa o body aqui como posicionamento dele. Então, nesse caso aqui, ele ficou a 100 pixels lá do topo do corpo. Então, tá lá. Então, ele tem aqui, o corpo tem essa borda aqui em cima e ele está a 100 pixels daquele body. Se nós colocarmos esse parágrafo dentro de uma div, como a div está sem posicionamento aqui no CSS, nada altera aqui no visual, ele continua 100 pixels ali daquele topo. Mas se nós aplicarmos aqui nessa div
Olha, a div está aqui. Se aplicarmos nessa div um posicionamento, então agora a div veio aqui um pouco para baixo, como o conteúdo dela está vazio, porque o parágrafo não está seguindo ela, né? Ele está aqui com o posicionamento absolute, mas ele veio um pouco para baixo aqui nesse posicionamento dele. Quando usamos o position fixed, ele é semelhante ao absolute, então o elemento ele é retirado também do fluxo normal, tá? Libera aquela posição dele, mas aqui esse elemento ele é posicionado com relação a viewport. E a viewport é aquela parte da página que aparece lá no navegador. Então, esse elemento não é posicionado com relação ao ancestral, mas com relação à parte que está sendo exibida da página. Como exemplo aqui do fixed, nós vamos ter então essa div aqui com um texto lá dentro e essa div vai ser ajustada com position fixed. Então quer dizer que ela vai sair da posição normal dela, vai liberar aquele lugar lá e estamos ajustando aqui uma distância da parte de baixo e da esquerda do elemento. Então quer dizer que esse elemento ele vai estar ajustado bem embaixo aqui, porque está com 0 pixel aqui, e bem à esquerda dessa página, porque também está com 0 ali. A largura ela está sendo ajustada para ocupar toda a página, ou seja, 100% ali daquela parte visível da página. Além disso, foi feito aqui um alinhamento do texto, adicionou-se também um padding e uma borda com uma cor de fundo no elemento. Vou colocar aqui nessa página o rodapé, eu vou colocá-la aqui em cima para você ver que é o posicionamento que posiciona esse elemento na parte de baixo. Então, normalmente aqui ele está aparecendo nessa parte de cima e como ela está com dentro de uma div aqui e a div estava ajustada aqui para ter 800 por 600, ele apareceu daquela maneira lá. Mas nós podemos ajustar aqui para que apenas essa div com a imagem tenha aquele valor lá de largura e altura. E então nós temos aqui o nosso rodapé, por enquanto, está aqui em cima e não lá no rodapé. O que nós vamos fazer? Nós vamos ajustar esse elemento lá com o ID baixo para ser o rodapé. Então, a primeira coisa, nós vamos colocar o position dele lá com aquele fixed e ajustar o topo, o bottom dele, ou seja, a distância dele até a parte de baixo da página, como 0 pixels. E aí ele está sendo posicionado aqui na parte de baixo. Como esse elemento não tem um background aqui, nós não estamos visualizando bem. Então, vou adicionar aqui um background color. E agora nós vemos o elemento aqui. Olha. Agora vamos alterar também a distância dele até a parte esquerda aqui, com 0 pixels. E aí você nota que ele veio um pouco mais para o canto ali. Além disso, nós vamos colocar esse elemento para ocupar toda a largura da página com width igual a 100%. Então, agora aqui ele ocupa toda a largura da página e vamos acrescentar um pouco de padding, que é a distância entre o conteúdo desse elemento
e a borda do elemento. E aí agora sim ele virou aqui um rodapé. E por fim vamos ajustar uma borda no topo, só para notarmos onde começa esse elemento. Olha. Então, você pode também ajustar o Text Align e usar aqui da maneira que preferir. Quando nós estamos posicionando elementos, pode acontecer de um ficar ocupando algum espaço sobre o outro. E aí, você pode querer exibir um deles acima do outro aqui e pode usar para isso o z-index. O z-index vai controlar aqui ou alterar uma posição do elemento na pilha, ou seja, um elemento que apareceria sobre o outro aqui, ele com o z-index maior, ele acaba aparecendo na frente. Para isso, nós ajustamos esse z-index e aí basta você pensar no z-index como o elemento estando em um plano cartesiano e agora tendo também uma terceira coordenada aqui, que seria a distância do elemento até quem está vendo a página. Então, quanto maior aqui esse z-index, mais próximo do usuário o elemento. Então, se esse elemento aqui tiver um z-index 3 e esse aqui um z-index 2, esse fica na frente mesmo. Se você tiver um elemento com um position relative e o z-index de 1, esse elemento ele não vai mudar de lugar porque não foi ajustado nenhuma outra propriedade dele, mas ele aqui vai ficar à frente de algum elemento que apareceu na frente dele aqui porventura. Para analisarmos essa questão do z-index, nós vamos aqui verificar esse primeiro parágrafo, então vou colocar um ID nele e aqui, e esse segundo parágrafo. Se nós ajustarmos no segundo parágrafo o position dele para um position relative e uma distância do topo aqui negativa, então ele vai subir um pouco do lugar onde ele estava. Aqui ele passou da parte de cima do primeiro ali, eu vou deixar 20 pixels só para nós vermos que ele vai ficar em cima. Eu vou colocar aqui 40 pixels para ele ficar sobre o primeiro elemento. Agora nós vamos ajustar esse z-index. Só que nesse caso dos dois elementos, eles estão sem uma background color. Então nós vamos ajustar aqui primeiro uma background color para os dois, para nós visualizarmos melhor aqui quem é quem. Então aqui, nesse caso, o segundo parágrafo ele ficou sobre o primeiro aqui no posicionamento. E se eu quiser alterar, fazer com que o primeiro fique por cima, então eu vou ajustar aqui o z-index desse elemento. Então primeiro eu vou colocar um position relative nele e vou ajustar o z-index para um valor maior do que o z-index do segundo ali. Como o segundo não está ajustando nenhum z-index, qualquer valor que eu usar aqui maior que zero vai deixá-lo na frente do elemento lá. Então agora aqui o primeiro parágrafo está sendo exibido sobre o segundo parágrafo.